Eu sou a Geisa e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as análises de alta ordem biespectral e triespectral. Bom, como a gente sabe, as análises espectrais estão muito presentes no nosso dia a dia. Seja quando a gente vai fazer a análise de uma imagem na engenharia ou em outra área, como por exemplo na biomédica, que a gente faz análise dos encefalogramas, ou até mesmo na biologia, que aqui a gente pode ver essa plantinha, que fazendo a análise de sinais dela, a gente consegue detectar se ela tem algum fungo, se ela tem alguma doença. Quando a gente vai viajar de avião, a gente não colide com nenhuma outra aeronave ou com algum míssil, por acaso, se houver alguma guerra, porque os controladores de voo têm acesso a radares, onde eles sabem as localizações das aeronaves, se elas estão se aproximando umas das outras ou não. A gente não costuma andar de submarino, nem muito de navio, mas da mesma forma, para eles não colidirem com nenhum animal, ou com nenhum coral ou pedra no fundo do oceano, eles usam os sonares. Entre as técnicas mais utilizadas estão a FFT e a DFT e a densidade espectral de potência, que a gente também chama de power spectrum. No entanto, existem algumas situações práticas em que é necessário utilizar técnicas distintas dessas citadas. Por quê? Porque tanto a FFT quanto o Power Spectrum, eles suprimem as relações de fase das frequências. A gente vai ter aí uma distribuição da energia entre as frequências do sinal, mas a gente não vê como que uma frequência se relaciona à outra em termos de fase. E isso, às vezes, é muito importante, dependendo da análise que a gente quer fazer. Nesses casos, a gente vai utilizar os métodos de análise de alta ordem espectral, também chamados de ROSA. Em geral, o uso desses métodos vai ser estimulado por permitirem eliminar a influência de ruídos gaussianos de média e variância desconhecida sobre o sinal, por possibilitarem reconstruir a fase, como eu já disse, bem como a magnitude da resposta dos sinais ou dos sistemas, porque eles vão preservar verdadeiramente a fase dos sinais. Além disso, eles vão viabilizar a detecção e a caracterização de não linearidades que possam estar presentes em um sistema. E, por terem a capacidade de combinar diferentes componentes de frequência de um único sinal de vibração medido em um sistema, eles vão evidenciar a relação existente entre harmônicos e subharmônicos, sendo boas ferramentas para realizar a detecção de falhas em máquinas rotativas, que vai ser aqui o ponto central da apresentação, como utilizar essas análises de alta ordem para fazer a detecção de falhas em máquinas rotativas. Aqui a gente tem um exemplo da literatura de como é feito o diagnóstico de falha utilizando o biespectro. Como vocês podem ver, aqui no primeiro gráfico da figura a gente vai ter um eixo saudável. No da B, um eixo com trinca. Na C, um eixo com... falei errado. Na B, com desalinhamento. Na C, com trinca. E na D, com roçamento. Como vocês podem ver, os picos que são mostrados, a quantidade de picos e a amplitude, ela varia, porque nós vamos ter combinações distintas de frequências nos sinais. E ele é bem característico para cada um dos defeitos avaliados, como você pode ver. O do roçamento é bem diferente do desalinhamento, que por sua vez é bem diferente do eixo com trinca. Quando a gente vai para o trispectro, isso se torna ainda mais evidente a diferença do comportamento entre as falhas. A gente pode ver aqui, nos 4 primeiros gráficos, é de um eixo e os 4 últimos de outro eixo, são eixos diferentes. Entretanto, submetidos às mesmas falhas. Como a gente pode ver, aqui na A, o eixo sem falha nenhuma, o eixo saudável, na E, o eixo saudável. Apesar de serem eixos distintos, eles apresentam ambos a mesma combinação por estarem saudáveis. Na letra B, que a gente vai ter o desalinhamento, ele apresenta aí 4 combinações. Se a gente for para a letra F, ele também apresenta 4 combinações. E assim por diante. A gente pode ver
que fica bem visual a característica de cada uma das falhas. Além disso, os trispectros eles também são utilizados para detectar não linearidades. Aqui na letra A, por exemplo, a gente tem um sistema Duffin com um alfa igual a zero, que seria sem a presença de não linearidade. Vocês podem ver que a gente tem muitas combinações de frequência, que seriam essas bolinhas, e elas estão muito dispersas pelo espaço analisado. Já quando a gente aumenta um pouco o alfa do sistema Duffin, aqui no caso para 0.001, já muda completamente o comportamento do sistema. E à medida que a gente vai alterando esse alfa, a gente vai vendo mudanças muito evidentes no comportamento do sistema, permitindo a gente classificar só com esse gráfico de trispectro o nível de não linearidade. Bom, quando a gente quer calcular a densidade espectral de potência, geralmente a gente faz um somatório pelo número de segmentos que a gente dividiu o nosso sinal, e a gente multiplica a DFT dele pelo conjugado da DFT do próprio sinal. Por isso que eles também chamam essa técnica de autocorrelação. Quando a gente vai para o bispectro, a gente vai fazer isso relacionando duas frequências, daí que vem o nome biespectro. Nesse caso, a gente vai relacionar o mesmo sinal com ele mesmo, só que de frequência ponto a ponto, permitindo que a gente relacione uma frequência com outra frequência e com ela mesma. Dessa forma, para a gente conseguir obter essa autocorrelação entre as frequências do mesmo sinal, a gente faz o somatório sobre o número de segmentos, igual do power espectro, só que nesse caso a gente multiplica as DFTs pela DFT conjugada da soma das frequências. Quando a gente vai para o tri-espectro, no caso 3, a gente vai conseguir correlacionar até 3 frequências, uma com a outra. Da mesma forma, a gente vai fazer o somatório sobre os segmentos do sinal e vai multiplicar ponto a ponto por 3 frequências e pelo conjugado da soma das 3 frequências. Para ficar mais claro, como que é o processo de obtenção do biespectro e do triespectro? Então, primeiro passo, eu vou coletar o meu sinal de vibração no domínio do tempo. Vou pegar esse sinal e vou dividir ele em NS segmentos, sendo que todos os segmentos têm o mesmo tamanho N. Em seguida, eu vou calcular a transformada discreta de Fourier. Calculada essa transformada discreta, eu vou fazer o somatório da multiplicação dessas DFTs, dentro do código ponto a ponto, para a gente poder correlacionar uma frequência com a outra. Dessa forma, eu vou obter o biespectro e vou obter o triespectro. Lembrando que, como eu estou relacionando duas frequências no biespectro, eu vou ter um gráfico tridimensional, porque eu vou ter as duas escalas de frequência, relacionando uma frequência com a outra, par a par, e na terceira dimensão eu vou ter a amplitude dos picos. Já no caso do tri-espectro, como eu estou relacionando 3 frequências, eu vou ter um gráfico de 4 dimensões, porque eu vou ter a relação das 3 frequências nos eixos e a amplitude indo para a quarta direção. Aqui eu trouxe um exemplo. Quando eu tenho um sinal com uma única frequência, o que acontece? Nós estamos falando de uma técnica que relaciona frequências presentes no mesmo sinal. Se esse sinal não tem mais de uma frequência, quer dizer que eu não vou ter com o que relacionar essa frequência, certo? Então, o que se espera é não ter resultado nenhum. Nesse caso, quando a gente observa um pico no biespectro, esse pico ele vai aparecer por conta do vazamento, que aparece de qualquer forma porque a gente aplica um janelamento para obter esse sinal. E aqui no caso do tri-espectro, a gente vai ver uma bolinha no 00, porque a gente não tem nada para correlacionar o sinal. Quando a gente vai para um sinal que tem duas frequências, onde uma é o dobro da outra, a gente já vai conseguir ver as combinações entre essas duas frequências no biespectro. Observem aqui no primeiro gráfico. Eu tenho num eixo
as frequências do sinal, no outro eixo as frequências do sinal e no terceiro eixo a amplitude. Então, o que eu vou conseguir ver? As frequências que se relacionam. Seria a primeira frequência de 20 Hz se relacionando com a frequência de 40 Hz, que eu vou encontrar aqui, que seria esse pico do fundo aqui. A frequência de 20 relacionando com ela mesma, que seria essa frequência aqui. E na vista superior, essa frequência. A frequência de 20 se relacionando com a frequência de 40, ou a de 40 relacionando com a de 40. Vou ter ela aqui e ela aqui no gráfico. Então, eu tenho sempre a combinação da frequência com ela mesma, que é o 20-20, aqui e aqui, o 40 com 40, aqui e aqui, e o 20 com 40, aqui e aqui. As combinações com zero, que a gente vê a combinação da frequência de 20 com a frequência de zero, e da frequência de 40 com a frequência de zero, elas vão aparecer também por causa do vazamento. Quando a gente vai para o triespectro, a gente só observa aqui a combinação de 20 com ela mesma. Porque da mesma forma, a gente não está relacionando 3 frequências. Não existem 3 frequências no sinal, que é o objetivo do triespectro, relacionar 3 frequências. Então, aqui eu vou conseguir ver só o da primeira frequência com ela mesma. Quando a gente vai para um caso onde a segunda frequência é o triplo da primeira frequência, a gente vai ver também as combinações das frequências com elas mesmas, que a gente tem aqui o 60 com ele mesmo, o 20 com ele mesmo, as combinações das frequências entre si, que vai ser o 60 com o 20, aqui. E além disso, a gente está vendo aqui a combinação de 40 com 20, que seria uma frequência intermediária. Isso só vai acontecer nesse caso que uma é o triplo da outra. Em casos também não igualmente espaçados, onde uma não é múltipla da outra, também vão aparecer combinações de frequências intermediárias. Isso pode ser porque aqui a gente não está plotando as frequências negativas e a gente também não está plotando aquelas frequências... Perdi a palavra. Por exemplo, eu tenho a combinação 60 com 20, mas eu também tenho a combinação 20 com 60, que seria uma combinação redundante. Eu não estou plotando essas combinações redundantes. E como vocês podem ver nesse gráfico, todos os picos eles se aparecem no encontro de retas. Esses encontros de retas são as retas de solução da equação do bispectro. Então, em todo lugar que essas retas coincidem, que são soluções possíveis daquela equação, eu vou ter um pico formado. E no caso do triespectro, de novo, eu não tenho 3 frequências, eu só tenho a frequência de 20 e a frequência de 60. Então, como vocês podem ver, eu só tenho combinações das frequências com zero. Eu não tenho combinação de 20 com 60, por exemplo, e eu também não observo aqui a combinação de 40 com 20. Eu observo só as combinações de 60 com zero e as combinações de 20 com zero, que seriam erros, vazamentos do sistema, porque eles não têm 3 frequências para serem correlacionadas. E aqui, quando eu vou avaliar a influência da defasagem de sinal no bispectro, isso é visível no gráfico? Não é muito visível. Como vocês podem reparar, para o gráfico sem defasagem, para o gráfico com defasagem, não muda a quantidade de picos e também não muda visivelmente a amplitude. Para nenhum dos casos que a gente analisou, nem para o caso que uma é o dobro da outra, nem para o caso que uma é o triplo da outra. Quando eu vou para o triespectro, a defasagem ela já fica bem evidente. Sem defasagem, eu vou ter 4 combinações. Com defasagem aplicada em 20 Hz, eu também tenho 4 combinações, mas a amplitude da combinação de 20 com ela mesma
já tem uma amplitude muito mais reduzida. E a mesma coisa acontece quando eu aplico a defasagem 40. A amplitude do 20/20 também fica bem reduzida, mas ela não fica tão reduzida quanto quando eu aplico a defasagem em 20 Hz. Quando eu aplico em 60, eu já reduzo a amplitude das combinações de 40 com 20 e aumento a amplitude da combinação de 20 com ela mesma. Então, visualmente, fica muito mais fácil enxergar quando eu tenho defasagem no meu sinal usando o trispectro do que quando eu uso o biespectro. Indo aqui agora para a detecção de falhas. Peguei aqui um sinal da ISA, lá do rotor da ISA com trinca, em 4 níveis de abertura. Quando eu olho para o power espectro deles, eu consigo identificar mais ou menos o nível de trinca pela amplitude dos picos do gráfico. Quando eu vou para o biespectro, a mesma coisa. Eu vou ter os mesmos picos com as combinações entre as frequências, então eu vou ter aqui um pico em 20 com 20 e um pico em 20 com 0. E aqui nas outras frequências que aparecem aqui, que seria 20 com 40, 20 com 60 e 20 com 80. E as amplitudes também vão aumentando à medida que a abertura de trinca aumenta. Quando eu vou para o triespectro, eu já posso ver que além de aumentar o tamanho das bolinhas, também aumenta a quantidade de bolinhas e muda a posição das bolinhas. E essas bolinhas, a cor da bolinha e o tamanho da bolinha está relacionado com a amplitude dos picos. Fica muito mais visível aqui que eu tenho a presença de trinca e que as aberturas são diferentes do que quando eu vejo o biespectro. Quando eu vou para 50, já fica visível nos 3 métodos, mas mais uma vez fica mais visível ainda quando eu observo o triespectro. Quando eu vou ver um defeito do tipo desalinhamento, fica bem evidente no power espectro. Eu tenho picos em frequências distintas e com amplitudes distintas. Eu vou para o biespectro, a mesma coisa. Eu tenho combinações em frequências distintas e com frequências distintas. Para o triespectro, a mesma coisa. Só que, mais uma vez, visualmente falando, fica muito mais fácil detectar que aqui tem um desalinhamento do que olhando o gráfico do biespectro, por exemplo. Ou olhando o gráfico do power espectro. Quando eu vou para o roçamento, a mesma coisa. Eu vou ter a presença de mais combinações de frequência, porque também eu tenho a ocorrência de mais frequências, como a gente pode ver no gráfico do power espectro, e eu vou ter mais combinações no triespectro, porque eu tenho mais picos no bi e tenho mais picos no power. E se eu comparar entre eles, visualmente falando, as bolinhas do triespectro do roçamento estão bem mais concentradas próximas de 0, nas frequências mais baixas, e as amplitudes são maiores do que quando eu olho para o desalinhamento. As frequências maiores estão concentradas próximas de 20 Hz, mas eu também tenho combinações de frequências em 120 Hz, em 60 Hz, em 80 Hz, coisa que eu não vejo no roçamento e não vejo na trinca. Então, visualmente falando, é muito mais simples detectar que existe um defeito e dizer qual tipo de defeito é. Em relação a custos computacionais, o custo computacional está no número de pontos que você vai usar para fazer a DFT. Porque como a gente viu lá no equacionamento, eu vou fazer a multiplicação de 3 DFTs, no caso do biespectro, e de 4, no caso do triespectro. Então, não é muito bom você utilizar muitos pontos para fazer essa FFT.
essa DFT, desculpa. Outro ponto que seria não contra, mas uma dificuldade, é ajustar o gráfico do triespectro. Porque, como vocês podem ver aqui no biespectro, eu tenho geralmente frequências com amplitude muito alta nas frequências mais baixas, e depois nas frequências mais altas essa amplitude tende a cair. E fica difícil selecionar só esses picos para plotar no triespectro. Isso é esperado, né, Geise? Sim, é esperado. Porque o que acontece, as combinações, o efeito não linear aqui, gente, nas frequências mais baixas, eles ficam mais evidentes, como dá para ver no espectro aqui de cima, né? Agora, nas frequências mais altas, ocorrem essas combinações, só que sempre com amplitude baixa. Efeitos não lineares são menos importantes, não menos importantes, desculpe, mas são menos significativos na resposta de vibração, né, do que nas frequências mais baixas, né? Isso. Aí, na hora de plotar o gráfico, às vezes a gente acaba pegando valores para plotar que não são valores de pico, porque a gente tem que setar a partir de qual valor a gente vai plotar. E se a gente olhar aqui, a gente tem 2 picos menores que 50 Hz, e para pegar o próximo pico aqui, eu não posso pegar esses outros valores que não são picos, mas estão no mesmo nível que eles. Essa seria a dificuldade do triespectro. Mas a gente consegue ver, mesmo assim, as combinações de frequências características do defeito que a gente está analisando. Para diagnóstico de defeito, assim, né? Porque isso aqui mostra o espectro normal lá, Geisa, desse que você tinha falado para isso. Se vocês observarem aí, eu sei que está aparecendo essa frequência de 180 Hz lá para cima, tá? Mas a diferença entre o paralelo, angular e combinado na indústria, esquece, gente. Aqui fica bem evidente porque elas colocaram somente, a Geisa colocou ali somente o desalinhamento, né? Mas na indústria não enxerga de jeito nenhum. Não enxerga de jeito nenhum. E aí, quando a gente vai para um espectro de alta ordem e vê todas aquelas combinações, lá você já consegue fazer diagnóstico, né? O pessoal ficou bem interessado nessa metodologia. Isso fica muito legal, por exemplo, para explicar, né? Explicar quais são os efeitos que estão ocorrendo, as combinações que estão ocorrendo, o porquê dessas combinações, qual técnica que apresenta combinações não lineares, qual técnica que não, né? Qual o defeito que apresenta essas combinações não lineares, qual que não, né? É uma ajuda, assim, muito importante para o diagnóstico. Que dá para aplicar em tudo. Por exemplo, Leandro Martins aí, Leandrão, no que você faz, isso aí é um show, né? A hora que você vê lá o stick sleep, pegar o sinal, usar bispectro e trispectro para caracterizar, eu tenho certeza, Leandro, que as diferentes condições de operação da tua máquina de perfuração, você vai poder caracterizar com esses espectros de alta ordem. Vai estar muito bem específico, sabe? Muito bem colocado. Quando está tendo stick sleep, quando não está tendo, você vai ver. Tomara que seja um caminho para a gente. Vai ficar muito claro, assim, lá na máquina isso. Eu acho que vai ficar muito claro. Uma ferramenta muito legal. A gente ainda quer evoluir nessa ferramenta, só que vai dar um pouco de canseira, né, Geisa? Porque a Geisa não mostrou aqui, mas quando ela monta o B-Spectrum lá num outro pacote que a gente usava lá no começo, né, Geisa, no Python, quando ele mostra o B-Spectrum, ele não mostra somente os 2 eixos positivos de frequência. Ele também ele espelha esse B-Spectrum para a parte negativa. Então, eu estava até comentando com a Geisa, comentei já com a Fernandinha, com a Isabela também, que eu acho que dá para aplicar as ferramentas de bispectro e trispectrum como a gente está utilizando, na base que a gente utiliza a Full FFT. A Full FFT, vocês viram lá, né? Tem a parte positiva das frequências e a parte negativa, né? Que é o forward e backward. Eu acho que dá para a gente fazer bispectrum e aí vai ter interação aqui em cima, por exemplo, forward com backward na negativa, backward com backward. É dessa forma aí. Exatamente. Exato, gente.
Só que aí, colocando a parte positiva e negativa, forward e backward. Então, isso para máquina rotativa, putz, vai dar para a gente fazer, se ele não espelhar, né, Geise? Mas vai dar para a gente fazer chover. Geralmente todo mundo considera que vai estar espelhado. Só que eu acredito que para máquina rotativa não, Geise, porque é a mesma coisa da parte positiva e negativa do full spectrum, né? Ô, Denis. Oi. Então, nessa parte aí que usa o full spectrum, por exemplo, o Neymax tinha já implementado o código, na parte que a gente calcula a FFT lá no bispectrum e no trispectrum, será que não dá para a gente só incluir aquela parte, aquela metodologia? Eu acho. E plotar todos os eixos e ver o que dá. Sim, porque aí desse jeito eu acho que não fica espelhado. Assim, só que lá no código de vocês entra o sinal no tempo, não é? Isso. Sim. Quando o Marcos faz, ele já está com a parte positiva e com o espectro, com a parte real imaginária. Desculpa. Quando o Marcos monta, é isso que precisa ver. Ele monta um sinal temporal que a parte real é o deslocamento em X e a parte imaginária é o em Z. Entendeu? Já entra lá dentro um número complexo. Entendi. Mas ele não tira as partes redundantes. Eu acho que não, Geise, tem que ver. Eu mandei para ele, tem que pegar com ele o paper da Musinska que fala certinho sobre isso. Na verdade, eu vou ter que mexer bastante no código para fazer isso. Porque eu tô triangulando a matriz para eu tirar as partes, estou fazendo uma porção de coisa para tirar as partes redundantes. Se a gente fizer isso, porque isso aqui, como vocês viram aí nos slides anteriores, isso aqui o Sinha já mostrou, né? Que para defeitos diferentes a gente consegue respostas diferentes nos espectros de alta ordem, né? Mas se a gente conseguir fazer isso da Full FFT, é um paperzaço. É paper de JVC, Vibration Control, Sound and Vibration, fácil. Né? Porque eu acredito que ele vai dar uma visão para a gente assim, dos efeitos, dos tipos de defeito de comportamento da máquina, fantástico. Mas é um tempinho bom, porque entrar lá dentro, aí tem as divisões, é muita coisa. Mas vamos tentar falar, vamos pegar com o Marcos o sinal e tentar rodar e ver o que dá para fazer. Eu não sei como que fica, né? Porque você pega o sinal já no domínio do tempo, com parte real imaginária, aí você vai calcular FFT. Eu faço DFT. Vai calcular DFT. Então, o Marcos faz isso lá, mas eu não sei como que o Python, os pacotes do Python vão lidar com isso, porque o MATLAB ele se ajeita, né? Eu nunca tentei fazer sem tirar, não. Vamos ver lá. Desculpe, pessoal, acabei atrasado porque eu estava numa reunião, foi marcada de última hora, eu acabei não conseguindo iniciar. Ô Geisa, eu tenho uma pergunta. Esses sinais, eles são numéricos, né? Sim. Ah, tá. Quando eu trabalhei lá com Sorriso, a gente via que na bancada, lá na bancada, no experimento, tinha vários efeitos que a gente não conseguia implementar no código. Então, acabava que aparecia alguns harmônicos ali, que é natural da bancada mesmo, né? Porque no nosso caso, por exemplo, a gente analisou só a trinca, né? Mas aparecia outros harmônicos que não eram marcas características da trinca, né? Eu digo em amplitudes que não seriam características da própria trinca. Nesse sentido, vendo que numa bancada experimental você vai ter uma série de harmônicos, como é que a tua técnica de detecção se comportaria? Porque pelo que você mostrou aí, você vai conseguir ver se você tiver uma combinação boa de harmônicos, mas se você tiver harmônicos ali que são inerentes de outros defeitos, como é que você vai conseguir dizer que aquele resultado que você está vendo é relacionado ao defeito que você quer avaliar? Então, deixa eu voltar aqui e compartilhar a tela. Aqui dá para ver que o comportamento de cada um deles separadamente, ele é bem definido, certo? A ideia é que quando eles estiverem acontecendo juntos, eu vou ver a sobreposição deles. Igual quando acontece... Deixa eu não tô conseguindo passar. Igual quando eu falo ali do desalinhamento, que tem o paralelo, o angular e o combinado.
No combinado, é como se você conseguisse ver um sobreposto ao outro. Você consegue ver as frequências, as combinações que tem no paralelo, você consegue ver as frequências que estão angular, elas acontecendo juntas no combinado. Sim. A ideia é essa, quando você caracteriza cada defeito separado, você sabe exatamente qual vai ser a imagem gráfica dele, você vai conseguir separar essa imagem gráfica dele do todo, com outras imagens gráficas acontecendo ao mesmo tempo de cada defeito, porque elas são bem características. E também não é milagre, assim, né? Da mesma forma que os espectros normais, eles dão dor de cabeça para a gente, para identificar defeito, a gente consegue ver o defeito quando ele é severo, né, bem severo. Aqui vai acontecer a mesma coisa, Iago. Aqui, quanto mais severo for o defeito, mais evidente vai estar a diferença entre o padrão do combinado, por exemplo, do paralelo, do angular, da trinca, né? Que nem se a gente pega uma máquina acabada de montar, que nós acabamos de montar, como você disse, no laboratório, coloca para rodar e pega a resposta dela, vai ter 2x, 3x, 4x, um monte de coisa que a gente não, né, folga e tal. Se a gente aplicar esses espectros de alta ordem naquele sinal, vai aparecer um monte de caqueira, normal, né? À medida que, aí você vai lá, corta o eixo, ele vai ficar, a falha vai ficar evidente nas respostas de vibração e os espectros vão mostrar isso. Da mesma forma, o que faz de diferença aqui é o seguinte, se a gente tem uma trinca de desalinhamento no espectro normal, se ninguém falar para você isso aqui é trinca, isso aqui é desalinhamento, você não vai conseguir diferenciar. Agora, aqui você vai diferenciar. Você vai bater, você vai ver o padrão, vai falar, isso aqui tá... Esse padrão aqui é para trinca, esse padrão é para desalinhamento. Um negócio que a gente precisa evoluir ainda, que no paper do Sinha está claro, só que eu não entendi ainda, não parei para analisar, acredito que a Geisa e a Isabela também não pararam para analisar ainda lá, é por que aqueles padrões ocorrem quando eu tenho a trinca e quando eu tenho desalinhamento. Por que ele dá a combinação 10 com 20, 20 com 30, que seja, entendeu? Por que aqueles padrões estão acontecendo? Sim, acho que lá no paper ele tenta explicar mais ou menos, né, Geis? Né, Isabela? Ele não vai a fundo daquilo lá, ele só fala que o padrão é esse. Então a gente precisaria explicar bem aquilo e investir nisso no laboratório. Explicar bem aquilo, para explicar o que está acontecendo. Por que aqui está aparecendo uma combinação, ó, 140 com 80 no combinado? O que isso tem a ver? É muito em cima do que a gente faz lá para a trinca, né, Isabela? Abrir o balanceamento harmônico lá e começar a ver as combinações que aparecem. Porque elas aparecem. Provavelmente essa combinação aqui vai aparecer quando a gente abrir via balanceamento harmônico, múltiplas escalas lá, né? E começar a explicar isso para ter uma base física não linear do que está ocorrendo, né? Sim. Tem muita coisa ainda para ser feita, na verdade. Tem muita coisa. Muita coisa para a gente estudar, muita coisa para a gente evoluir. Ainda uma ideia até que a gente estava combinando e eu estava discutindo com a gente, até mesmo em processamento de imagens, porque é muito visual também a gente ver o bispectrum e o trispectrum. Então, um processamento de imagem, uma avaliação em cima disso também seria muito legal. Mas exatamente. Aí é muita coisa em cima para a gente discutir, para a gente pesquisar. A primeira vez que eu vi aquele paper do Sinha, aquele balãozinho bonitinho do trispectro, eu falei, nossa, a hora que a gente rodar vai aparecer aquilo, que coisa bonita. Na hora, foi o que eu pensei, vai aparecer aquilo lá, né? Aí a Geisa começou a rodar e não dava certo. Eu falei, não, tá implementando alguma coisa errada, impossível não tá bonito. Pois é, eu fico imaginando o que ele colocou para ajustar esse gráfico. Eu fico imaginando também, Geisa. Hoje eu fico imaginando o tanto de coisa que ele fez aí para Mas se você olhar o próprio gráfico dele do biespectro, ele usa só o linear e no linear os picos já ficam muito evidentes, porque no nosso, quando joga pro linear, a gente só vê da frequência mais baixa. Exato. Isso aí realmente é um mistério, que eu também não entendo como que no linear dele ele consegue ter aqui. O que eu acho que deve ter acontecido aí, tipo, ele colocou um desbalanceamento alto
né? Sim, deve ter O colocado muito balanceamento alto. bem alto. E quando teve as falhas vocês podem ter certeza que estava assim, a ponto do eixo explodir. Porque aí ele pega algo muito bem evidente. Nesse de trinca, eu acredito que se ele tivesse mostrado no tempo, a gente ia ver certinho aquele comportamento, Isabela, de sobe e desce da trinca assim no tempo, no temporal, ia ver aquilo claramente nisso aí. Para dar desse jeito bonito, certeza. E é engraçado, porque esse comportamento aqui de trinca que ele mostra, geralmente é o comportamento que todo mundo mostra para roçamento. E o do roçamento geralmente é o de trinca. Eu não sei se ele. Mas eu acho que ele Pode ter invertido, viu? A chance eu acho que ele porque realmente essa letra C ela é muito característica de roçamento. Muito. Ele pode ter invertido sem querer aí, né? Mas é algo assim que abre uma. Observem que a análise desse tipo de espectro, né, de alta ordem, abre uma visão para a gente assim, né, um mundo para a gente muito legal. Né? A gente vai conseguir, nos papers enriquece muito, desde que a gente consiga, né, explicar o porquê está acontecendo aquelas combinações. O teu, Léo, do gerador, você vai ver muita coisa disso lá. Vai muito. Muita coisa. Ô, Geisa, você só pode me explicar de novo como que calcula? Porque eu não sei se eu estava boiando, o que aconteceu, que eu não entendi direito no começo. Quando você mostrou as equações para calcular as correlações, para fazer o bi e o triespectro, você explicou que pegam. Então, aí mesmo, você falou que seriam duas. Eu não entendi direito como são pegas essas frequências diferentes para fazer essas. Então, eu peguei o sinal, dividi ele em NS segmentos. Sim. Então, por exemplo, só para eu entender, por exemplo, tem um sinal de 10 segundos, você quer 3 segmentos. Então, você pega 3.3, 3.3 e 3.3. Eu pego esse segmento, divido ele por 3, tem que dar um número inteiro, porque eles têm que ter o mesmo tamanho. Aí, esses segmentos vão ser os segmentos que eu vou multiplicar um pelo outro, vou calcular a FFT de cada segmento, depois esses segmentos eu vou multiplicar eles ponto a ponto. No tempo ainda. Então, você pega o primeiro ponto. Já feita a FFT. Já feita a FFT. Então, você faz a FFT de cada um. Isso. Aí você multiplica cada um. Então, por exemplo, na FFT você vai ter a resolução lá, mas você pega a primeira frequência com a primeira frequência, a segunda com a segunda, a terceira. Isso, ponto a ponto. Você corre nos vetores em L e M aí, Geis, é isso? Isso. Tipo, você pega lá, você passou pro domínio da frequência, aí você corre em L e M e vai calculando ponto a ponto. Entendi. Isso. Porque aí que ele monta em 3D lá, Léo. Não, agora eu entendi. Ela monta lá. Legal. Beleza. Obrigado, gente. E tem outras regrinhas, tipo assim, o número de pontos da FFT tem que ser um número inteiro, potência de 2 e maior do que o número de segmentos. Aí vai indo as regrinhas para o negócio dar certo. Tem um livro disso, né, Geisa? Que só explica esse, né? O High Order Spectrum. Eu achei um bem antigo. E ele falava só da parte estatística. Eu não sei se tem algum mais novo que traz mais informações. Eu lembro de, na época, ter procurado eu achei um livro lá que falava a respeito disso, de High Order Spectrum. Onde eu encontrei mais informações, acho que foi no manual do MATLAB, se não me engano. Que eles usam para fazer identificação de sistemas, para fazer controle também. Que legal, não sabia disso não. Aí eles passam o sistema para ARMA, por exemplo, e aí a partir do sistema já em ARMA, já com o número de polos calculado, já com o número de zero calculado, aí eles aplicam o bispectro e o trispectro. Legal, que legal. Ô Geisa, só me tira uma dúvida, professor, se o senhor quiser complementar também, o que seriam essas combinações? Seriam os múltiplos ali? Como é que é isso? Isso para mim não ficou claro. É porque assim, quando eu vou aqui para o Power Spectrum, tá vendo que eu tenho um pico em 20 Hz e eu tenho outro em 40, outro em 60 e outro em 80? Quando eu pego duas FFTs e multiplico uma pela outra,
Se eu tiver uma relação de fase entre duas frequências, vamos supor, se eu tiver uma relação entre a frequência de 20 Hz e entre a de 40 Hz, elas têm uma relação entre elas que vem da fase da FFT, eu vou conseguir ver um pico na combinação de 20 com 40. Porque eu multiplico elas ponto a ponto. E eu multiplico elas ponto a ponto na forma complexa. Uhum, Depois que eu tiro o absoluto e não sai a informação de fase, na verdade. Por isso que a gente fala que vem a informação verdadeira de fase. Porque quando eu tiro só o power espectro, eu saio só com as amplitudes, só com a distribuição de energia. Porque eu tirei o absoluto do sinal, a informação de fase foi embora. Agora, como eu multiplico ponto a ponto as frequências todas, essas informações das fases, elas ficam, mesmo quando eu tiro o absoluto. Exatamente. Fisicamente, o que ela está falando matematicamente, é exatamente isso que a gente está falando, fisicamente esses picos no bi, no tri-espectro aí, ele te dá informação de efeitos não lineares de combinação entre as frequências. Quanto mais não linear for o sistema, mais combinações eu vou conseguir observar. Vão aparecer, exatamente. Por isso que diferencia trinca de desalinhamento, por exemplo. Uma coisa que a gente tem que ver aí também, se quando a gente está avaliando desalinhamento, aqueles picos que aparecem, aquelas bolinhas que aparecem, não são sujeira. Sim, eu tenho outra análise para outro DT que fica um comportamento diferente também. Porque como eu trago essa informação da fase, o trispectro ele também é muito mais sensível a vazamento. Sim. É porque se volta lá, volta aquele bispectrum lá atrás, que tá cheio de ruído do sim lá. Aí, ó, que nem do desalinhamento não, né? Que a gente acha que é do roçamento C aí, né? Tá cheio de caqueira, tá vendo? Às vezes a gente tá pegando, não aparece combinações em alta frequência, está indo lá determinando, e o que ele tá pegando são esses picos pequenininhos aí que estão aparecendo. Sim, tem isso também, porque igual a gente viu lá na escala logaritmo do bi, quando a gente vai passar para o tri, às vezes a gente pega alguém que está no mesmo nível, só que não é pico. Eu tentei encontrar maneiras melhores de pegar esses valores, tipo pegar só os picos, só que igual o search peaks, eu também tenho que definir a partir do valor que eu vou colocar. Exato. Aí o melhor jeito que eu consegui fazer foi fazer por zonas. Tipo, eu vou pegar de tal valor até tal valor e vou aplicar uma escala. Depois de tal valor até tal valor, eu vou aplicar outra escala. Foi o jeito que eu consegui fazer melhor esse gráfico, assim. Mas mesmo assim, ainda tem que ajustar, dependendo do caso. Sim. Porque, por exemplo, lá no caso, nesses casos aqui, que são só somatórios de seno e cosseno, eu não encontro, não tem sujeira nenhuma. Não, e também é o seguinte, você não precisa procurar sujeira, né? Você sabe mais ou menos onde vai dar, você vai lá nas frequências e já era, né? Mas eu não aceitei essa ideia, porque eu achei ela muito roubada. Vai que não pega um deles, né? Não, até pega, mas eu achei muito... Não é desonesto, mas eu tô forçando muito a barra, porque eu já sei o que eu tô procurando. Mas um caminho que a gente pode seguir, Geisa, para melhorar isso, é pegar o balanceamento harmônico, múltiplas escalas. O balanceamento harmônico, né, Isabela, tanto faz. Pega um deles lá, o método, coloca o defeito, porque tipicamente a gente sabe o que vai acontecer com aquele tipo de defeito, entendeu? E abre as equações, ele vai te dar todas as combinações. Então ele vai te falar, é 20 com 30, 20 com 60, não sei o que com 80, e aí você já vai seca naquelas frequências. Não, sim, mas aí, por exemplo, quando eu vou para um sinal do mundo real, vamos dizer assim, que eu não sei o que está acontecendo, que eu não sei se tem desalinhamento, que eu não sei se tem desbalanceamento, não dá para eu setar quais frequências eu quero. No desalinhamento, trinca, a gente não teria problema. A gente teria, porque lá é frequência típica de rotação, sabe? Múltiplos da de rotação, e as combinações vão acontecer aí. Os problemas que a gente teria era para roçamento
e também folga, porque folga vai acontecer coisa para tudo quanto é lado. No entanto, folga ainda dá para a gente prever o que vai acontecer. Então, mas se eu entro com as frequências pré-determinadas, se tiver acontecendo alguma coisa a mais, a gente não vai ver. Esse, minha cara, é o grande problema do método balanceamento harmônico. O método de balanceamento harmônico tem esse problema. Se você conhece o seu problema, maravilha, você tem as suas respostas de forma maravilhosa. Se você não conhece, vai perder alguma coisa. É aí que vem esse método das múltiplas escalas, que ainda eu quero trabalhar um dia. Nesse método das múltiplas escalas, você não precisa saber. Você coloca nele lá a base da não linearidade. Qual que é o efeito? Tem essa força, tem esse defeito, ele vai produzir uma força com essas frequências, e no desenvolvimento do método ele já tira todas as combinações. Balanceamento harmônico, não. Porque, por exemplo, para eu conferir se estava dando tudo certo, eu tinha um programa gabarito, que era esse que eu entrava as frequências que eu estava esperando encontrar. Entendi. A gente precisa investir nessa parte de determinação dessas frequências e tudo, né? Isso aí eu acho que já deve ter alguma função do Python que eu não conheço, que provavelmente possibilita fazer isso de um jeito melhor. O MATLAB não tem um plot do Trispectrum assim, bonitinho? Ele só te dá as respostas. Não tem. Porque a função pronta que tem do MATLAB do Trispectrum é esse para identificação de sistemas. Então, primeiro eu tenho que passar o sistema para a arma, e depois ele dá por fatias. Sim. Ele não dá em 3D, ele dá em 2D fatiado. Aí ele fica bonitinho, porque aí ele dá os pulos dele lá no meio, entendeu? E aí você tem que saber em que altura que você vai fatiar. Isso, exatamente, é isso mesmo. Que aquele código que eu te passei do Trispectrum, ele é isso. Sim. Exatamente isso. Muito legal. Ô, Geisa. Oi. Só um adendo aqui, professor. Caso você queira, quando eu estava trabalhando lá com o Sorriso, eu lembro que a Isa tirou vários resultados com as profundidades de trinca, né, Isa? A gente citou lá o eixo nas frequências, fez as combinações harmônicas todas. Às vezes, se você quiser pegar esses resultados para você trabalhar... A gente já está trabalhando, Iago. A gente já está trabalhando. Então, beleza. A Isa ajuda demais. Mas porque ainda tem muita coisa ainda para ser feita, a gente estava trabalhando também com os outros papers aí, mas vai sair. Não, eu só quis comentar porque vai que passou batido, né? A gente estava precisando disso, a gente já estava mais ou menos pronto. Né? Esses sinais aqui são todos da Isa. Sim, mas que eles são experimental. Aí a gente vai testar os experimentais e comparar, ver direitinho, a gente vai fazer tudo isso, né? Sim, o experimental provavelmente vai ter que pôr uma porção de filtro. Possivelmente. Então, assim, eu acho que o experimental com certeza vai dar um pouco mais de trabalho, obviamente. Eu diria que até antes de passar para o rotor, tentar colocar um shaker, um acelerômetro bonitinho em cima de um shaker, só pegar as respostas, passando por lá para pegar um pouco de ruído de medição, entendeu? Mas colocar algo bem conhecido antes de passar para o rotor. Né? Eu ainda acho que isso é importante. Mas abre um caminho novo, assim, para a gente, né? Para os papers. Eu vejo, assim, Leandro para ficar esperto com isso, Léo também, né? O Jefferson, das máquinas grandes, eu não sei, talvez na unidade geradora lá, quando a gente for para lá, é bom, né? Talvez a gente vai ter alguns desafios interessantes lá para avaliar com esses espectros de alta ordem, principalmente com máquinas grandes, de velocidade baixa, né? Isso pode ser bem legal. Eu não sei, não, se, Fernanda, se não dá para... Só que aí tem que ser uma outra implementação, teria que ver com o FINSE para ele fazer isso dentro daquele aparelhinho da impedância, né? Mas hoje a impedância eletromecânica que vocês fazem aí é pegar a FFT do sinal, né? Pega a admitância lá. O inverso da FFT, acredito. Bom, mas a gente usa um espectro normal, de primeira ordem, né? Talvez dá para fazer alguma coisa em cima de espectro de alta ordem.
Ô, Geisa, dá para fazer isso, eu acredito, depois também, não dá? Se eu tenho a FFP do sinal, a DFP, dá para calcular o tri, não dá? Posteriormente? Será? Depende, porque eu tenho que dividir em segmentos, né? Aí, a hora que calculou essa FFT, já fez a divisão entre os segmentos? Quantos Sim. segmentos que foram? Entendi. Não, dá para... eu vou pensar nisso, depois eu te falo. Quem sabe? Pode ser, não sei. Eu vou ver isso e te falo. A parte de discos flexíveis também, analisar através desses espectros de alta ordem, vai dar para ver muita coisa, né? Porque já no espectro normal, quando vai aumentando a velocidade, já dá para ver muita coisa. Imagina isso daí, né? Professor, esse modelo aí da Geisa é especificamente para diagnosticar o defeito, né? Exatamente. Desbalanceamento, orçamento, trinca. Mas no caso específico da trinca, a gente conseguiu avaliar pelos espectros a profundidade. E o que eu tenho pesquisado ultimamente, um grande problema de alguns modelos mais simples é localizar a trinca no modelo. A gente consegue estender esse método para localizar a trinca? Tem que testar. Abrimos uma janela nova aí, Kevin. Tem que testar. Eu mexi com os trabalhos recentemente aí, é uma coisa bem difícil de dar. É difícil. Localizar. Uma das coisas mais a profundidade difíceis... é bem tranquilo, mas localizar a trinca... a profundidade é bem tranquilo, dependendo do sistema que você está trabalhando. Sim, né? claro. Porque também a gente já sofreu violentamente com isso. O efeito dela é muito pequeno, né? Mas assim, é uma porta nova que dá pra gente enxergar. Por isso que eu tenho muita fé nos full spectrums em bi, tri, entendeu? Quando eu consigo ver backward e forward. Eu acredito que a gente vai conseguir muita informação aí. E pode ser esse o caminho. A gente pode trabalhar com isso, para você ajudar as meninas, pode trabalhar com isso no contexto da sua dissertação. Porque só de você ver, por exemplo, o comportamento dinâmico lá do teu disco, né? Sem trinca e com trinca, trinca em 2 blades, 3 blades, 4 blades, que seja, né? Com diferentes profundidades e avaliando em cima de bi, tri espectrum, dá para você voar lá. Só nisso. Não, beleza. Vou dar uma olhada nisso, então. Dá uma olhada sim. Vocês subiram pro Git? Não tá no Git ainda esse sinal, né, gente? Esse código, né? Não. A gente tem que discutir, Ademir, essa questão do Git para ver como que vai ficar, porque eu também nem terminei a gente nem subiu para master aquele... Tá. A gente conseguiu achar o problema do 6 graus de liberdade. Sim, o Marcelo comentou comigo, eu já vou fazer as correções também lá. Tá. Mas aí tem que ver como é que... Vê um horário que você está disponível, você me avisa. E a gente já vê do Git, e aí vamos conversar, eu, você e a Geise, e a gente já vê de subir o Glitter Spectrum para lá. Tá bom. Tá? Tá bom. É só me avisar. Beleza, gente? Mais perguntas? Obrigado pela apresentação, viu, Geise? Muito legal. Eu que agradeço a atenção. Aluguei aí 1 hora da vida de todo mundo. Valeu, obrigado, Geise. Esse friozinho. Foi muito bom. Semana que vem tem o Léo. O Léo vai falar um pouquinho sobre as interações não lineares também, mas com geradores, né, Léo? Você está dizendo, né? É mais um passo importante nosso, assim, do laboratório, né? A gente andar para esse mundo da elétrica e coisa que a gente ainda não tinha feito, né? Acho que vai ser um passo legal. Desafio grande, porque é primeiro que está mexendo com isso, né? Mas é algo que lá no futuro a gente vai conseguir muito retorno com isso, né? E é interessante para todos, gente, porque todo mundo no laboratório mexe com motor elétrico e não sabe o que está acontecendo lá dentro, não é mesmo? Toda hora a gente está mexendo com esse negócio e não sabe direito o que está acontecendo lá dentro. Então, é importante. Beleza? Parabéns aí, Geisa. Muito top. Valeu. Muito top mesmo.